Bom, meu nome é Maria Dalva de Souza Figueiredo, eu sou funcionária pública há 29 anos. Eu nasci lá no Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa, lá no Amapá, portanto. Então, sou uma mescla de negro, índio e a famosa cabocla da Amazônia. Tá? Então, é por aí que começa. E eu, professora do ex-território do Amapá, depois transformou em estado. E aí comecei a militar nas entidades. Acho que primeiro foi a CUT, entregando panfleto. Entregava panfleto de moto, entrava no ônibus, entrava nas salas de aula. Depois eu fui para a oposição sindical, chamava Movimento Unificado em Defesa da Educação. Não dava para ganhar a eleição, começava pelo nome. Enfim, mas um dia fizemos uma composição, ganhamos a eleição. E aí comecei a militância no movimento sindical, trabalhando sempre na educação. Então, a minha inserção é mais nessa coisa de trabalhar a mobilização sindical e a mobilização pedagógica. Eu sempre gostei das duas coisas. Ao mesmo tempo que eu fazia palestra sobre o sindicato, eu estava nas escolas falando de planejamento, avaliação, projeto político-pedagógico, e aí eu comecei a ganhar espaço. Tá? Então, acho que, em função dessa mediação que eu fazia, é que eu comecei a conquistar o espaço. Todos nós sabemos que no movimento sindical tem muito homem, né? Então, as mulheres têm que ralar. Então, tem uma coisa engraçada. O presidente do sindicato, aliás, quando ele ouvir isso, ele não vai gostar nada, é meu amigo. Ele é oposição, né? Era do lado do governador, e nessa época era território. Ele trancava o sindicato. Ele colocava cadeado. E mulher é danada, né? Eu falei para as meninas assim, vamos pular o muro? Elas falaram, vamos pular o muro. Eu acho que é porque eu venho de uma família que mulher está sempre no comando, né? Minha avó sempre esteve no comando ali, agricultora, pescadora, era a chefe da família. E uma parte topou pular o muro. Daí conseguimos numa televisão, num canal de televisão, convocar, não sei como, mas nós conseguimos convocar os filiados e filiadas do sindicato. E foram. Gente, quando eu cheguei na sala, que eu vi a sala enorme, cheia, eu falei, e agora? Como vai ser? Então, meu amigo, meus companheiros falaram, você não convocou? Então você fala. Gente. E aí daí foi. Eu acho que eles se arrependeram até hoje, viu? Eles achavam que eu tremia, mas consegui, né? Enfim. E daí, toda a reunião do MUD, eu passei a fazer parte. E convocar minhas colegas, que hoje a grande maioria estão aposentadas, né? Eu tenho vou fazer 49 anos. Elas iam para as reuniões, para as greves. E elas começaram a me colocar, porque eu falava nas reuniões. Aí comecei a perder o medo de falar besteira, que a gente fica com medo de falar bobagem, né? Até porque meu período na escola, no movimento sindical, era no período da ditadura. Então, o que eu estudei na escola, né, só muito tempo depois é que eu vim fazer o confronto. Eu cresci numa vila militar, meu pai era militar, imagina, lá em Clevelândia do Norte, no Oiapoque. O que era dito daquele período, né? Então, eu comecei a atuar nesses espaços, né? Fui crescendo até que, outro fato interessante, teve uma greve e eu ousei discordar da opinião dos companheiros lá. Então, no caminho, os companheiros que a gente discutia falaram assim, por que você defendeu o contrário? Você não discutiu com ninguém aquela posição. Eu falei, mas não tinha essa compreensão, né? Porque eu achei que aquela posição era melhor. Nós estamos há 2 meses em greve, nós estamos aqui. Então, eu achei que era coerente a posição e eu defendi.
Então foi assim. Eu fui fazer parte da chapa. Daí também já cheguei depois já ocupando o espaço, né? Foi bom, foi bom. Pois é. E aí foi. Eu gostava do sindicato, né? Custou um pouco, acho que 87, 88. Demorou bastante para ir para o PT. Filiado mesmo, acho que foi nos anos 90. Porque toda vez que eu pedia para ir, alguém perguntava qual é o movimento que tu participa? Mas eu era do movimento sindical. Aí, não, tu tem que fazer parte da associação do teu bairro, da associação de mulheres. Nunca deixavam eu ir, né? Naquela época tinha um negócio do exame de admissão. Eu sou da época do exame de admissão. Então, aí em 90, acho que 89, 90, eu fui para o PT. Também já fui para o diretório municipal. Aí pronto, daí para frente. Já fui para o diretório municipal, logo em seguida fui ser vice-presidente do diretório municipal. Em 96, tinha uma chapa PT-PDT. Ninguém queria ser candidato. E o PDT tinha um candidato. Aí convidaram para eu ser vice. Eu fui ser vice-prefeita. Nossa, era um sofrimento, porque era a primeira vez, né? Então, aí eu comecei a efetivamente participar dos debates. Aí participei muito da campanha de 94, né? Conduzia a área da educação, os candidatos a governo do Estado, a presidente. Aí o bicho pegou, né? E aí fui para a educação, viver meu maior conflito. Eu não sabia se eu atendia as reivindicações dos companheiros do sindicato ou se eu atendia as reivindicações da sociedade. Daí eu fui aprender, né, que tem que estar junto, né? Quando a gente ocupa um espaço de gestão pública, nós estamos trabalhando a construção da sociedade, então tem que incluir a todos, desde os sindicalistas aos moradores que precisam de água, energia elétrica, educação, saúde pública, enfim, incluir a todos com políticas públicas, mas isso é um conflito que a gente vai superando. E aí, daí para frente, eu acabei vice-governadora da Amapá, governadora por 9 meses, disputei o primeiro e segundo turno, perdi a eleição, fui a segunda deputada mais votada, deputada federal. E é isso. Então, o governo, né, eu já participava do governo como vice-governadora. Então, nesse período, eu procurei dialogar com os movimentos sociais, não só com as mulheres, mas sempre deixando claro o espaço que eu estava ocupando, né? Um espaço onde é importante que as mulheres percebam, né, a riqueza que é você participar da política, né? Da política. Então, é uma coisa que assim, me emociona muito quando a gente faz campanha, dia de domingo, de noite, e as mulheres vão... Agora eu fui candidata a prefeita, as mulheres vão com os bebês, né, para reunião. 80% nas reuniões, dia de domingo à noite, são mulheres, né? E elas pedem a creche, a educação. Então, eu procurei sempre atuar de forma que eu pudesse mobilizar as mulheres. Então, por exemplo, como vice-governadora, toda oportunidade que eu tinha de fazer debate, em que eu podia convidar mulheres para discutir política pública, eu fazia, né? Não especificamente assim, eu sou desse movimento aqui. Então, procurava discutir em todas as áreas. Se era com agricultura familiar, eu estava lá junto com as mulheres da agricultura, discutindo a agricultura como um todo, mas sempre... hoje eu trabalho, por exemplo, como deputada. As minhas emendas, eu coloco para a igualdade racial, coloco para as mulheres, para as populações indígenas, mas eu sempre tenho um foco com as mulheres, né?
trabalhar capacitação de mulheres, elaboração de projetos, enfim, empreendedorismo, onde sempre eu procuro dar esse foco. Não sei se é o caminho, mas eu sinto isso, né? Eu sinto como que contribuo dessa forma. E atuando também dentro do meu partido, como procurando apoiar setoriais, né, das mulheres, igualdade racial, cultura. E eu fui presidente do PT por 3 mandatos, né? Diretório estadual. Então, sempre procurei trabalhar isso, né? Ocupação dos espaços e sempre chamando as mulheres. Não que os companheiros não estivessem em posições estratégicas, mas sempre, assim, mediando. Então, se o secretário executivo, o secretário financeiro era um homem, então, meio a meio ali, né? Os nossos espaços, a nossa chapa, assim, né? Se tem 4 homens na executiva, tem 3 mulheres ou vice-versa. Sempre procurei fazer isso com as companheiras que estavam e procurar chamar as companheiras para vir. Não é muito fácil, né? Mas hoje está bem melhor. As mulheres estão indo mais para as reuniões, principalmente aos domingos à noite. Eu acho que é muito forte a presença das mulheres. É uma disputa dura para ocupar, né, os espaços. Mas, assim, eu venho de um lugar que tem muita funcionária pública. Deixa eu falar primeiro da minha aldeia, né? Tem muita mulher. E as mulheres ocupam muitos espaços importantes. Presidente de clube de futebol, presidente da federação, presidente do Tribunal de Contas, né? Mulheres. Hoje, na bancada, tem 4 mulheres. São 8 deputadas e são as 4 mais votadas. Então, assim, eu vejo isso com as mulheres ocupando espaços no meu estado muito equilibrado, entendeu? Mas, assim, veja assim, mulheres com histórias, né? Não é porque o irmão, o filho, sempre na política tem muito isso, mas eu vejo mulheres com histórias. Mas vejo o PT, assim, principalmente agora que é eleição direta, eu vejo esse instrumento muito forte, porque se você se organizar, se você mobilizar, souber dialogar com as mulheres e com os homens, você ocupa espaço. Porque antes não, né? Um partido que não tem eleição direta, para você é mais difícil, porque é mais de cúpula, né? É mais de cúpula. Então, eu vejo o PT como um instrumento forte na participação das mulheres. Tem a cota, né? Eu não sei se a cota ajuda muito, né? Ajuda muito, porque a gente se preocupa. Mas hoje eu vejo o PT com a participação das mulheres muito forte, que, às vezes, em alguns locais, a cota tá ficando para trás, né? E as mulheres estão avançando. Acho bom. Olha, as eleições de um modo geral, mobilização em defesa dos direitos das mulheres, né? Nas assembleias, nas câmaras municipais, no movimento de mulheres. Eu acho que nesses momentos, pela democratização do país, acho que é importante, direitos importantes nas políticas públicas. Acho que participação, a mobilização das mulheres no país inteiro é importante. Hoje, embora na Câmara, por exemplo, a participação das mulheres seja muito pequena, mas tem voz. E, às vezes, a velocidade, né, da reivindicação, da fala, ecoa forte na sociedade. Então, tem peso. Então, eu brinco, falta trabalhar isso, ter uma coisa assim nas escolas, trabalhar a educação, né? Questão de gênero. E eu mando meu filho lavar o carro e eu mando a minha filha lavar a louça. Falo isso para as meninas quando eu estou conversando nas reuniões. Se você continuar educando o teu filho, ele vai pensar do mesmo jeito. Então, lá na frente, a gente vai ter problema. Então, acho que isso aí é muito importante.
trabalhar o público, o privado, tem que fazer essa mediação, senão nós não vamos avançar, né? E aí a participação das mulheres vai ficar muito restrita só na disputa política partidária. Ela tem que ganhar em outros espaços, em outros locais, para que, de repente, dividir tarefas e tu poder participar das reuniões do teu partido, né? Porque quando você vai para a reunião, que eu falei, dia de domingo, no período eleitoral da campanha, tem 100 pessoas, 60 são mulheres, todas elas estão com filho, tudo aqui, ó, em torno delas, né? Então, isso faz com que as mulheres compreendam a necessidade. E acho que é por isso que elas estão indo mais para a escola. Então, eu acho que isso tudo é um movimento, né? A partir do momento que você oportuniza a homens e mulheres a terem oportunidade a ir para a escola, e a mulher compreendeu isso. Acho que ela compreendeu muito mais do que os homens. Eu acho que contribui muito com a participação da mulher, contribui com o combate à violência, contribui com a formação de meninos e meninas, de adolescentes, né? Essa visão da sociedade hoje. Porque se você continua educando teu filho, na verdade, mãe e pai, né, saem para o mercado de trabalho. Quer dizer, se você continuar fazendo da mesma forma a divisão das tarefas, você vai ter aqui na frente um marido, né, que vai repetir, né? Então, se você trabalha o privado e dialoga com o público lá na escola, lá no currículo escolar, dialogando isso, então acho que nós que fazemos política, que estamos no partido, que formulamos política pública, temos que dialogar isso, né? E começa lá na escola do bairro. Acho que é assim que a gente vai chegar à presidência da República como uma mulher no poder, né? Olha, influenciam. Eu sempre tive, assim, admirações profundas por muitas mulheres que eu via, né, na televisão, no rádio, do Norte, do Nordeste, que eram do PT, e às vezes de outros partidos lá no meu estado. Então, eu achava interessante, né? Antes de eu me tornar presidente do PT por 3 vezes, uma outra mulher, né, tinha sido presidente do PT por 3 vezes. Hoje ela é prefeita de um município. E ela era presidente de um time de futebol. Então, eu tinha uma admiração por ela, porque ela ia para o estádio, né? E ela era professora. E era do sindicato. Então, ela fazia um monte de coisa. Tá? Fazia um monte de coisa. Eu tinha uma admiração por ela muito grande, né? Então, desde a primeira campanha do Lula, ela sempre levou. E eu era a do panfleto, né? Eu ficava a quilômetros de distância, mobilizando o povo para ir para as reuniões, para os encontros. E assim, eu lembro, Dona Maria, uma agricultora, morava lá dentro da floresta, no Amapá. Eu ouvia falar dela. Depois que eu fui para o sindicato, para a CUT, eu passei a conviver com os agricultores, sindicato dos agricultores, e eu fui conhecê-lo, né? Uma verdadeira autoridade. Então, sim, acho que influencia esse trabalho de mulheres no partido, né? Desde que a gente também saiba dialogar com as contradições, né, que encontramos, né? São opiniões diversas, né, que encontramos no nosso partido, em outros partidos, quando nós governamos, como eu falei, na sociedade, mas sem dúvida nenhuma, acho que nos antecederam e até acho que morreram lutando para que pudéssemos estar aqui, deram uma longa contribuição, uma grande contribuição, né? Prefeitas, né? Que estiveram, deputadas federais que levantaram bandeiras quando éramos poucos, né? E hoje temos o PT organizado de norte a sul. No meu estado tem do Oiapoque ao Laranjal do Jari.
Tem índio, tem negro, tá? Tem funcionário público, tem empresário, tem gari, enfim, tem o retrato da sociedade. E acho que é muito bom que seja assim. Primeiro, acho que é um grande quadro, né? Antes disso, você me perguntou assim, uma coisa que a gente percebe nas campanhas eleitorais, e eu percebo isso nela. Ou a tua vida particular é muito exposta, né? Ou te atacam muito, ou porque você é frágil, ou porque você é muito forte. Né? Ou porque você é forte, você é capaz de tomar decisão sem perder a sensibilidade, sem perder aquela ternura, né, de se emocionar com diversas coisas. Mas você sabe que tem que tomar decisão, você sabe que tem e que contemple o conjunto da sociedade. Eu vejo a Dilma assim, uma grande mulher, uma grande gestora, né, capaz, competente, sensível. Eu achei ótimo ela dizer, nossa, eu vivo cercada de homens meios. Por que vão se preocupar? Porque ela é uma pessoa firme, decidida, sabe tomar decisão. E não é fácil tomar decisão. Ali você ouve as pessoas, ouve a opinião, mas na hora de tomar decisão, é você e o conjunto das opiniões que você ouviu, né? Isso significa você ter capacidade de governar, de decidir, né? O olhar sobre o conjunto das opiniões. Então, eu vejo a Dilma muito preparada, além de ter uma bela história, né? E a história dela, ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo e ocupando os espaços do serviço público, no setor privado, na faculdade. Eu acho isso muito bom, né? Porque quando eu vejo uma mulher que está começando, né? É uma garota simples, humilde, e que daqui a pouco ela vai construindo uma história, e aí ela vira vereadora do seu município. Nossa, eu posso! Então, ela é muito competente e coordena, junto com o presidente Lula, um projeto que é aprovado pela maioria dos brasileiros e que mudou sensivelmente a história do nosso país, lá fora e aqui. Então, eu tenho certeza que ela vai fazer mais e melhor, porque hoje o país tem condições para isso, né? Nós construímos uma história com o presidente Lula, o presidente e o PT. Nós estamos juntos. E assim vai ser com a Dilma. Eu quero muito que seja muito mais, né? Que faça muito mais. E ela nos dá muito orgulho, eu tenho certeza que ela vai governar o Brasil para todos os brasileiros, como faz o presidente Lula.